Luz, paz e bênção para você. Hoje eu gostaria de desenvolver uma reflexão de natureza histórica. A partir das pesquisas que eu desenvolvi no Departamento de História da Universidade Federal de Sergipe, a partir do ano de 2006. Quando eu iniciei as pesquisas sobre a diáspora atlântica dos sefarditas, eu procurei uma fonte histórica, a fonte primária, diferente das fontes utilizadas pela historiografia hegemônica, com o relato tradicional. Ora, esta historiografia utiliza como fonte primária, e continua até hoje, utilizando os processos do Tribunal do Santo Ofício. Ora, esta é uma fonte que, obviamente, traz uma perspectiva com bastante tendência para a interpretação do que foi a verdadeira história dos cristãos novos judaizantes. Eu busquei, então, uma fonte diferenciada, onde eu pudesse ouvir a voz, realmente o modo de pensar, a cosmovisão e as práticas dos cristãos novos judaizantes espalhados na diáspora sefardita. Ora, qual foi esta fonte histórica especial, privilegiada? Foi a literatura que judeus sefarditas, que descendentes de cristãos novos judaizantes, produziram a partir do final do século XV e século XVI, XVII e XVIII. Com base nesta literatura, a partir da análise de várias obras, eu escrevi um livro que está publicado pela editora da Universidade Federal de Sergipe em e-book, intitulado Os Arcanos Profundos do Criptojudaísmo. Este livro está disponível no website da editora da UFS para download. Eu vou deixar nos comentários o link para vocês fazerem, baixarem o livro. Ora, neste livro, eu mostro que na diáspora, os cristãos novos cultivaram uma cosmovisão com profunda influência cabalista. Não só uma cosmovisão, também práticas cotidianas que eles herdaram a partir da Cabala luriânica, que se desenvolveu em Safed, na Galileia, a partir da diáspora, a partir do século XVI. Ora, a partir então desta consciência e desta cosmovisão, os cristãos novos desenvolveram a rede de resistência. Foram capazes de fundar até uma prensa na cidade de Ferrara, criaram a prensa e lá produziram livros, obras maravilhosas. E a partir deste trabalho, desta resistência, eles desenvolveram uma vida que extrapolou os muros da sinagoga, que dispensou o judaísmo ortodoxo formal e se fundamentou em uma cosmovisão cabalista e práticas cabalistas. Ora, um judeu espanhol de nome Abraão Cohen de Herrera escreveu 2 livros magníficos, 2 tratados cabalistas, um intitulado Porta do Céu e outro intitulado Casa de Deus. Abraão Cohen de Herrera foi aluno de Israel Sarug. Israel Sarug bebeu diretamente na fonte do conhecimento de Isaac Luria. Assim, Abraão Cohen de Herrera escreveu 2 tratados cabalistas em língua castelhana, não em hebraico. Com isso, ele visava atingir
os judeus ocultos da diáspora. Nestes livros, ele desenvolveu conceitos da cabala luriânica, como o conceito de contração divina, Tzimtzum, a quebra dos vasos, também o conceito de Tikkun Olam, a reparação do mundo. Elementos profundos de uma cosmovisão cabalista transmitidos em linguagem acessível. Mas, como essa sabedoria sobreviveu sob repressão? Ora, essa sabedoria sobreviveu sob repressão na forma de literatura, e uma literatura com a característica muito especial. Uma literatura que transmitia mensagens cifradas, ocultas, decifráveis apenas por aqueles que tinham conhecimento cabalista. De maneira que obras aparentemente profanas, romances, diálogos, narrativas amorosas, escondiam em sua estética, escondiam em sua mensagem verdadeiras estruturas iniciáticas. Eu vou relacionar alguns exemplos desta literatura que eu estudei e que está repleta de mensagens cifradas de natureza cabalista. A primeira que eu gostaria de relacionar para vocês foi uma obra produzida em Portugal, Menina e Moça, de Bernardim Ribeiro. Outra, produzida na Itália, Diálogos de Amor, de Leão Hebreu. É um diálogo com um sentido cabalista profundo. A maior obra da literatura universal, Dom Quixote de La Mancha, de Miguel de Cervantes, tem profundo significado cabalista. Outro escrito espanhol, Fernando de Rojas, com La Celestina, eles trazem então essa marca de uma simbólica esotérica, de uma dualidade, de uma transmutação silenciosa, que mostra como foi possível esta resistência, de maneira que a partir destes livros, e também não só a partir destes, também práticas cabalísticas que foram cultivadas em pequenos gestos, que os próprios processos da Inquisição revelam, pequenos gestos no cotidiano dos marranos, como rituais noturnos secretos, invocações veladas do nome divino, jejuns nos grandes dias de festa judaica do calendário lunar, orações silenciosas, orações guardadas na memória e que ficaram preservadas, foram transmitidas oralmente através das gerações e que chegaram até nós, como eu tenho mostrado para vocês ao longo destes vídeos que eu tenho gravado ultimamente. De maneira que, neste livro, eu defendo que os judeus sefarditas, os criptojudeus, eles conseguiram preservar uma coisa que nós chamamos de cabalismo possível. Uma espiritualidade resiliente, moldada no exílio, de maneira que, enquanto a historiografia tradicional, o relato hegemônico, é míope para perceber estes detalhes cifrados, é incapaz de fazer esta leitura, baseada sobretudo nas fontes inquisitoriais, e que limita a sua compreensão do que foi efetivamente o criptojudaísmo, dizendo que foi uma religiosidade fragmentada e que se perdeu nas brumas do tempo da perseguição e que se assimilou ao catolicismo apostólico romano. Neste livro,
os arcanos profundos do criptojudaísmo, nós propomos um outro caminho, uma outra forma, outra maneira de interpretar. Primeiro, fazemos um deslocamento metodológico. Fazemos uma inversão das fontes e da perspectiva de interpretação. A literatura, então, é tomada como fonte legítima, capaz de revelar uma cosmovisão viva, simbólica e estruturada. A Cabala deixa de ser meramente um vestígio para ser reconhecida como a estrutura e como a cosmovisão subterrânea de resistência. E assim, a compreensão que nós temos agora, a partir desta pesquisa, a partir desta leitura cruzada de textos literários, de tratados também místicos, escritos na língua castelhana, usando também até os próprios documentos inquisitoriais, é que a Cabala foi, durante todo o tempo da época moderna, da chamada época da modernidade, o saber escondido, foi a alma oculta de um povo, de uma resistência, e que foi preservada em silêncio e que chegou até nós. De maneira que estas meditações marranas que eu tenho desenvolvido ultimamente com vocês é para mostrar esta perspectiva nova, esta compreensão diferenciada e revelar que o verdadeiro retorno dos descendentes de marranos, o verdadeiro retorno dos descendentes de cristãos novos judaizantes, não é para o judaísmo ortodoxo oficial, mas sim para a prática da Cabalá possível, para a prática da espiritualidade que foi cultivada por seus ancestrais e que eles fizeram o esforço de deixar testemunhos na literatura de forma criptografada, para que nós possamos hoje em dia identificar esta espiritualidade, resgatar sua essência e podermos assim honrar a memória daqueles que de forma tão inteligente, tão criativa, arriscando sua própria existência, criptografaram esta mensagem maravilhosa para nós. Eu volto com mais reflexões, meditações marranas.